Oi gente, eu sou o Ricardo e estou aqui para falar para vocês sobre análise literária. Sim, como que você analisa essa obra literária que você gosta ou que o seu professor pediu para falar sobre ela, como que você olha para ela. Então, hoje eu vou mostrar alguns desses pontos que podem te ajudar nesse processo da análise literária. Então segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Claro que esses são só alguns passos simples de análise literária e que o tempo leva à perfeição. Então você pode usar alguns desses pontos para identificar coisas dentro do texto e sobre o autor. E além disso, você pode pesquisar outros livros ou usufruir de materiais da internet que falem sobre esses textos e procurar pessoas que já são considerados críticos se você quer uma análise mais apurada. Mas falando dessa análise, em primeiro lugar nós vamos falar do estilo do autor. Quer dizer, em primeiro lugar a gente devia falar da vida do autor. Sim, eu sempre falo pra vocês, a vida influencia todas as criações dos autores, porque o momento em que eles vivem, o estado em que eles estão, influencia tudo. Então, sempre deem uma olhada aí numa biografia, nem que seja ela bem curtinha, sobre a vida do autor, onde ele viveu e como ele passou a vida dele. Isso vai ajudar vocês a terem uma ideia o que vai ter dentro dessas narrativas e vai ajudar a entender como funciona a cabeça desse autor. Então, agora sim, falando sobre o estilo. O estilo, a gente pode primeiro olhar para as frases. Elas são curtas, elas são longas. Qual o tipo de adjetivo que ele usa? Ele se repete muito? Como que ele organiza essas ideias na sua narrativa? Uma ideia interessante também é analisar algumas das palavras, como no Hemingway, O Velho e o Mar, onde você pode ver uma característica bem forte do uso do mente, onde ele usa claramente, profundamente, precisamente, todas essas terminações em mente, e a gente vê isso que é muito forte. Se você for lá e pegar o livro dele, você vai ver exatamente o que eu estou querendo dizer. Nas primeiras 2 páginas de O Velho e o Mar, você já vai encontrar várias palavras que terminam em mente, diferente do que usualmente, agora eu fiquei com isso também, a gente usaria essa terminação. Então você pode olhar para essas palavras, todas as similaridades, todos os adjetivos, os advérbios que esse autor usa. Então isso ajuda a entender qual estilo ele vai adotar dentro desse texto. Seguimos para o tom. Que tipo de tom o autor usa? Esse narrador, que tipo de tom tem esse enredo? É mais triste, é mais melancólico, é mais complacente, é irônico, é realista, é crítico? Então a gente pode ter uma noção muito grande só vendo o tom que o autor dá para a obra. Como no começo, eu vou dizer, na primeira parte do Orgulho e Preconceito da Jane Austen, tá assim: é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. É uma obra incrível, o Orgulho e Preconceito. Se você leu a obra, você vai entender o que essa frase significa. E se você assistiu o filme, também. Bom, ela vai tratar desse distanciamento da narradora, no caso, em que ela ao mesmo tempo pode usar um ar irônico e crítico, se colocando um pouco mais distante, numa ampla visão. Então esse tom mais irônico e crítico é o que vai começar esse enredo. Então a gente já sabe o que vai encontrar daí pra frente nessa obra chamada Orgulho e Preconceito. Então vejam como o tom também é importante. O ponto de vista. De que ponto de vista vista essa história, é narrada essa história, como é vista, o narrador, como ele é, quem é esse alguém? Muitas vezes a gente não vai ter um alguém propriamente dito, mas há alguns pontos que a gente pode ver.
Se esse narrador usa eu, muitas vezes a gente pode esperar um narrador que seja em primeira pessoa, ou ele pode ser um personagem principal, ou ele pode ser um personagem secundário. Então o eu geralmente denota esse tipo de proximidade. Agora, se esse tipo de narrador usa ele ou ela para se referir aos personagens da história, sem nenhum emprego do eu, então a gente está falando de um narrador distante, então ele não está próximo dessa história. Então isso já nos dá dicas de como pode ser esse tipo de enredo. Claro que muitas histórias podem acontecer de ter uma pequena mudança de narrador dependendo de como elas são montadas, ou pode ter mais que um narrador. Mas, em geral, isso acaba nos dando uma linha para pensar na obra. Claro que depois que você leu a obra inteira, você começa a entender melhor quem é esse tipo de narrador. A moldura do tempo. O tempo é uma coisa interessante para as histórias, porque eles nos dizem em como pensar também o ambiente. Mas alguns casos você vai ter que decifrar. Muitos contos nos dão a data exata, o momento exato, mas outros nós vamos ter que acabar decifrando. Como O Barril de Amontilado, do Edgar Allan Poe, um conto muito conhecido e muito disseminado entre os escritores, né, que gostam desse triângulo do crime perfeito. E nesse conto você não tem nenhuma data específica, mas alguns pontos podem demonstrar isso. Você pode talvez pensar na idade do narrador ou do personagem. Ele se apresentou de alguma forma para a gente como leitor? Quais são os elementos dispostos nas cenas? É um período longo do tempo, é próximo, ele descreve continuamente isso. Quais são os avanços ao longo da história, tanto tecnológicos como de personagem? Então, como ele age pode ser um indicativo de tempo também. Então, muitas vezes o tempo vai estar lá escrito, mas se não, você vai ter que olhar para outros pontos da história que possam dar para você essa dica de em que tempo. Pode não ser uma data exata, mas por exemplo, um século, um determinado período, como a Idade Média, a Idade Moderna. Então a gente sempre pode ter algumas dicas nesse sentido. Partindo da moldura do tempo, vamos para a administração do tempo, que é super importante dentro de uma história. Então, como é administrado o tempo? Recentemente eu descobri a obra O Mezanino, do Nicholas Becker. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E nessa história nós vamos ter ela toda contada desde o momento que ele entra na escada rolante até chegar no primeiro andar. É uma escada rolante de um andar, e nesse tempo ele vai se basear todo a história dele, todo o enredo dele. E isso é muito interessante porque ele vai ter que usar de flashbacks e outros tipos de coisas como digressões, e ele vai voltar, vai falar, vai olhar para as coisas. Então esse tempo da escada rolante pode ser alongado. Então, em vez de eu ter uma passagem curta, muitas vezes quando os escritores estão escrevendo sobre alguém passando em algum lugar, a gente tem isso de passar rápido, ou de o personagem estar passando e olhar para certa coisa e ter um flashback ou ter uma sensação e falar mentalmente disso. Então isso aumenta a cena. Então muitas vezes os autores vão usar disso para administrar o tempo. Ou vai ser uma narrativa que vai se atropelar, do tipo, não vai dar tempo de ficar fixa em um estado de tempo, e sim vai começar a engrenar ponto atrás de ponto, e tem as narrativas que vão dar esse tempo pra gente entender e também dar tempo pro personagem falar sobre certas coisas que ele queira. Então a brincadeira da administração do tempo é muito interessante em vários contos, em vários textos.
E falamos lá de tempo que pode dar esse cenário, mas quando a gente fala de lugar, não estamos falando só do cenário físico. Então, a análise do lugar também é interessante porque ela mostra muitas vezes também o estado psicológico do personagem. Então, nós temos diferentes tipos de lugar, mas a gente tem dois importantes que seria a cena física e a atmosfera. Então a gente pode ter essa criação desse lugar, dessa atmosfera, e pode ter o local físico. Então você pode analisar a forma como o personagem analisa, a forma como o narrador apresenta esse local, e isso vai te dar um cenário que pode te dar tanto tempo e também pode proporcionar uma atmosfera. Se esse cenário é mais solar, é mais sombrio, então é muito interessante a gente prestar atenção nas cenas porque elas dizem muito do que vai acontecer em dados momentos. O motivo. Então, várias tramas têm um grande motivo por trás, né? E a gente pode perceber isso porque muitas vezes esse motivo vai estar repetido dentro da história. Sutilmente ou escrachadamente, né? Como no O Coração Delator, do Edgar Allan Poe. Nesse conto, a gente tem essa obsessão do personagem pelo olho de urubu, como ele chama, né? Desse senhor. Então, sempre ele vai voltar para essa obsessão. Então, sempre nas histórias a gente pode ter essa motivação de forma repetida, tanto ela escrita literalmente, ou dando indícios de que o autor está se repetindo dentro disso. Então, a motivação é uma coisa interessante de se ver, porque ela traz pra gente sobre o que esse personagem pretende fazer e o que o autor quis dizer pra gente com essa história. Então, sempre fiquem atentos a essas repetições dentro desses textos, porque podem significar as motivações. O tema da história. Então, muitas vezes o tema pode ser jogado pra gente de uma forma meio grosseira, mas muitos dos livros partem de pressupostos simples. Eu vou dar dois exemplos, que os livros de crime, da Agatha Christie, essa rainha do crime, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar no cardzinho se você quiser ir lá conferir. Então, ela parte desse pressuposto muito interessante que é do bem prevalecer, né? E da investigação. Então, você vai investigar porque tem um personagem que ele é mau, que ele tá fazendo mal, e ele tem que ser levado à justiça. Então, esse é o tema desses contos policiais, né? Podem ter outros temas, mas digamos que esse seja o âmago, a parte principal. Outro ponto pode surgir de um tema muito simples, como Bird Box, né? Caixa de Pássaros, onde o autor acabou mencionando que a ideia partiu dessa mulher com essas crianças num barco e elas estão vendadas. Do que elas têm medo? Por que elas não podem ver? Eu também tenho vídeo sobre Mallory aqui no canal, vou deixar aqui em cima no cardzinho, sempre esqueço o lado do card. Então ele partiu desse tema, desse o que nós não podemos ver, qual é o nosso medo. Então, os temas são, às vezes, deixados grosseiramente para a gente entender e às vezes são sutis, mas sempre estão ali, sempre todo enredo tem um tema que às vezes é bem simples e tudo se baseia em cima desse tema e vai ditar como que a história vai se desenrolar a partir desse tema, como pensamento. Isso ajuda também a quem gosta de escrever, criar livros, né? Porque você imagina um tema que pode ser o mais simples de todo, mas então você começa a colocar outras coisas. A gente imagina um pequeno esqueleto, nem um esqueleto completo, a gente imagina o esqueleto de uma mão. E a partir dali a gente vai colocando outros ossos, vai colocando carne, vai colocando nervos, e isso vai formando um corpo total. A gente coloca roupas, coloca outras características, então desse tema simples a gente parte para algo mais elaborado. E esse tema sempre está lá e muitas vezes a gente consegue identificar logo de cara. Outra coisa interessante pra gente analisar é o ritmo das nossas histórias, dos nossos contos, dos nossos romances. Porque o ritmo, a gente vai ter aí um ritmo que vai ditar como a história vai acontecer. Então isso é muito interessante porque assim, o autor vai escolher se
Eu vou entregar logo as informações ou eu vou reter elas? Eu vou espalhar elas sutilmente? De que forma eu coloco elas para o leitor? Eu vou esconder elas em meio a coisas subjetivas? Eu vou emaranhar as palavras? Eu vou fazer algo que seja num ritmo acelerado, onde eu não posso dar um tempo para a pessoa piscar, para a pessoa pensar, ou eu vou num ritmo mais devagar. E realmente, com essas questões agora de ritmo, a gente acaba voltando quase lá para cima pro estilo. Então a gente volta lá pra cima pro estilo, porque ritmo e estilo estão meio interligados, porque o ritmo e o estilo você cria esse estilo que é também um ritmo, esse ritmo que também é um estilo. Como que você vai trabalhar pro leitor se engajar no seu texto? Qual a forma que você vai escrever? Vai relatar as coisas? Vai ser rápido? Vai ser devagar? Você vai liberar todas as informações? Então é bem interessante a gente olhar o ritmo, que ele também pode dar dicas do estilo, e o estilo pode dar dicas do ritmo. São duas coisas que se interligam muito bem. Então agora você já sabe como começar a analisar essas obras que você queria tanto saber um pouco mais sobre elas. Então você pode agora começar a olhar para elas de uma forma diferente, pode começar a pensar em cada ponto que constrói essas histórias. E se você é um escritor, parabéns! O mundo precisa de escritores. Você também pode pensar nesses tópicos que eu falei para criar a sua história. Pensar em como você gostaria que ela saísse, ou se você já escreve, começar a analisar como eu faço isso, se você nunca parou para olhar como você faz isso, né? Então, esses são pontos muito interessantes para a gente analisar, e eu gosto muito de trabalhar com esses livros, de ler eles e olhar para essas características. Tanto que eu gostaria de, mais para frente, analisar algumas obras junto com vocês. Também é uma ideia de vídeo que vocês podem me dizer se vocês gostariam que eu analisasse algumas obras, digamos assim, atuais ou da antiguidade. Isso seria muito interessante também. Então eu acho que é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, cogita se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Obrigado a você que ficou até aqui, fiquem bem, até a próxima, tchau!